Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 14. As crianças podem ir, né? Vamos ler Gênesis 14, 17 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Nós já oramos, né? Pela palavra do Senhor, este momento muito especial da palavra de Deus para nós. Não vamos nos prolongar, mas eu quero fazer observações importantes sobre esse texto aqui. Nós sabemos que o escritor de Gênesis, Moisés, é um homem muito perspicaz. Ele tem uma mentalidade muito aguçada sobre tudo que ele escreve no livro de Gênesis. E não é à toa que Moisés coloca a história de Abrão aqui, antes de ter seu nome modificado, né, para Abraão. Ele coloca aqui a história de Abrão com dois personagens. Abrão no meio de dois personagens. Um é rei de Salém e sacerdote de Salém, que se chama Melquisedeque. O outro, ele não dá o nome, mas era o rei de Sodoma. Abrão está aqui diante de dois grandes personagens. E Moisés deixa muito claro, através de sua escrita histórica, narrativa, o que isto pode representar para a vida dos filhos de Israel. E nós podemos também retirar as lições que Moisés quis dar para os seus leitores, para nós hoje como igreja. E é isto que nós vamos ver. Não vamos falar de Israel aqui, nós já vamos falar aqui diretamente do povo de Deus hoje, que é a igreja. Como o crente se relaciona com os verdadeiros e falsos líderes? Esse é o tema da nossa pregação hoje. Como os crentes se relacionam, ou como o crente se relaciona com os verdadeiros e falsos líderes. Então os irmãos já podem ter percebido aqui essas três personagens que eu separei para nós meditarmos nesta noite. Abrão, representando o crente. Sodoma, o rei de Sodoma, representando os falsos líderes. E o rei de Salém, que é Melquisedeque, representando os verdadeiros líderes. Os crentes, eles têm que ter uma postura diante da relação que eles têm com estas pessoas, com esse tipo de gente. Você vê que até o versículo 16, Moisés conta a história de como Ló, o sobrinho de Abrão, foi sequestrado e como naquela guerra de reis, né, porque na verdade eram pequenas cidades, mas eles tinham seus reis, né, suas pequenas, mesmo sendo pequena cidade, eles tinham seus reis. Tanto que Abraão ajuntou-se com Escol e Manre e mais 318 homens da sua casa e conseguiu resgatar Ló. Então não eram grandes exércitos, né? Mas estes homens, Moisés conta a história deles aqui até o verso 16, mas a partir do verso 17, Moisés trata essa narrativa com uma perspectiva espiritual. Ele não está falando mais somente de uma história que aconteceu. De fato, ela aconteceu. De fato, Abrão
se encontra com estes dois homens depois da sua vitória. Mas o problema é que ele está diante de um líder verdadeiro e diante de um líder falso. E é isto que nós vamos tirar para a nossa lição aqui nesta noite. A primeira coisa que eu quero falar sobre a forma que o crente se relaciona com os verdadeiros e falsos líderes é que ambos abordam o crente em suas vitórias. Quando você está vitorioso sobre uma situação, a tendência é vigiar menos. Quando nós estamos na luta, quando nós estamos na dificuldade, a nossa intenção, a nossa tendência é vigiar mais. Nós ficamos mais atentos, inclinamos mais nossos ouvidos para Deus, para suas respostas, mas quando vencemos, nós tendemos a relaxar. Isto é algo característico nosso. E veja que isto foi mais uma prova para Abrão, porque no seu momento de vitória, diz o verso 17, quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer, veja que este homem era um homem de guerra. O rei Quedorlaomer era um homem acostumado à guerra. No versículo 1 fala que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão. Elão era um estado antigo situado a leste do sul da Babilônia. Este homem era acostumado à guerra. Veja que havia também, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra e outros reis aqui. Então, o nome do rei de Sodoma é citado somente no verso 2. Aqui ele não é citado, o nome dele é Bera. Então, Abrão está retornando desta guerra com os seus cativos libertados. Ló, seu sobrinho, sua esposa, seus filhos, os escravos de Ló, os servos de Ló, os animais de Ló, tudo é resgatado por Abrão, seu tio, e todos os homens que ele havia levado para fazer esse resgate. Então, depois da sua vitória, você tem a tendência de relaxar, de achar que já está tudo resolvido e tudo bem. Nós podemos ver isso na política. A política do nosso país é desta forma. Quando os políticos veem que tem um candidato que vai ganhar as eleições, que as pesquisas já deram o martelo final, que ele vai realmente ganhar as eleições, aqueles políticos se juntam a ele. Não vamos nos juntar a ele porque nós também vamos ganhar. Quem falar bem do candidato que vai ganhar, obviamente também vai ganhar. Mas depois, os irmãos já sabem o que acontece, como nós temos visto no nosso país. Então é muito fácil relaxarmos nossa vigilância depois de uma grande vitória. Abrão tinha desfrutado de uma grande vitória, porque ele resgatou seu sobrinho e tudo mais, mas ele não abaixou sua guarda. Havia um homem ali que estava interessado em coisas materiais, havia um homem ali que estava interessado em participar da glória e da vitória de Abraão. Na luta nós somos mais atentos, mas depois da vitória costumamos baixar a nossa guarda, e Abrão não fez isto. Ele estava ali diante de um líder verdadeiro e de um líder falso. Ambos abordaram ele. Mas nós vamos ver nesta mensagem que Abrão, ele teve reações diferentes para com estas pessoas. E assim deve ser a vida do crente. Eu pergunto para você hoje, como é que você tem recebido em sua vitória aquelas pessoas que se apresentam a você? Há pessoas que querem participar do que Deus lhe deu, mas apenas para o seu proveito próprio. E Abrão não permitiu que isso acontecesse com Bera, o rei de Sodoma. Segunda coisa que eu quero ver com os irmãos é que o verdadeiro líder te oferece coisas espirituais. O verdadeiro líder te oferece coisas espirituais. Veja no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
O que ele ofereceu para Abrão foi pão e vinho, que são símbolos dos futuros elementos sacramentais da nova aliança. Você vê que Moisés, quando escreveu isto aqui, ele nem sequer imaginava que pão e vinho seriam os elementos da ceia que nós tomamos hoje aqui. Ele nem fazia ideia. No entanto, é isto que é registrado. Melquisedeque traz pão e vinho para oferecer a Abrão. Os verdadeiros líderes, eles trazem coisas espirituais para as nossas vidas. É isso que você tem que perceber, como disse o presbítero Euclides aqui no início deste culto. Muitos estão aí para oferecer de tudo, mas você tem que discernir o que é bom para a sua vida. Você tem que discernir o que é espiritual para você realmente poder se alimentar das coisas de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje, elas estão engolindo tudo. Elas aceitam todas as coisas que lhes são oferecidas, mas Melquisedeque trouxe símbolos da nova aliança. Ele trouxe símbolos de comunhão, como nós falamos aqui no momento da ceia. Pão e vinho. Abrão, vamos aqui entrar em comunhão nós dois. Porque pão e vinho você só oferece, alimento você só oferece, a sua mesa você só oferece para quem você está chamando para a comunhão. E veja o que Melquisedeque diz para ele. No verso 18 diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, no hebraico El Elyon. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Veja que Melquisedeque, representando os verdadeiros líderes, os verdadeiros homens de Deus, eles trazem bênção para a vida do crente. Bendito seja Abrão, servo do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E depois ele exalta a Deus, o Deus de Abrão, e diz: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Ou seja, o verdadeiro líder, ele traz a você a bênção do teu Deus, mas ele exalta também o teu Deus. Veja no verso 19, ele diz: o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Melquisedeque está exaltando a Deus pelo que ele é criador de todas as coisas. Mas no verso 20, ele exalta a Deus pelo que ele faz. Ele diz assim: ele entregou os adversários de você nas suas mãos. Está vendo? Melquisedeque aqui representa aqueles servos de Deus que louvam a Deus por aquilo que ele é, criador, altíssimo, onipotente, mas também pelo que ele faz. Ele entregou os teus inimigos em tuas mãos. Não reconhecer somente o caráter de Deus, mas também suas obras. Melquisedeque representa aquele que aparece diante de você, seja no seu momento de luta ou de vitória. Ele vai aparecer diante de você para te trazer coisas espirituais e bênçãos do Deus Altíssimo. Agora, como que o crente reage a líderes como este? Olha o que Abraão fez, verso 21, verso 20, final do verso 20. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Por que Abrão fez isto, meus irmãos? Porque ele reconheceu na pessoa de Melquisedeque um representante de Deus. E então ele devolve para este representante aquilo que pertence a Deus. Se Abrão não reconhecesse na pessoa de Melquisedeque a sua liderança, que representava o próprio Deus a quem Abrão servia, ele não teria devolvido nada para Melquisedeque. E aqui está o coração de um verdadeiro crente. Ele reconhece aquela pessoa que Deus colocou sobre a sua vida para apacentá-lo, para guiá-lo, aquela pessoa que Deus colocou para instruí-lo, para alimentá-lo com coisas espirituais, das quais o pão e o vinho representam como sendo as grandiosas bênçãos da comunhão dos céus. E a palavra de Deus diz que Abraão reconheceu isto em Melquisedeque e então lhe deu o dízimo de tudo. Ele não faria isso se não tivesse reconhecido que este homem representava mesmo Deus. De que forma Abrão ia devolver isto para Deus? Somente através de uma pessoa que representasse Deus.
Porque Deus, ele não se serve de coisas materiais. Lá no Salmo 50 diz que Deus, se você sacrificasse milhares de carneiros, de bois, Deus ia se alimentar com aquilo? Lá ele diz assim pelo salmista: se eu tivesse fome, eu te diria. Estas coisas materiais não impressionam a Deus, mas quando nós devolvemos ela para alguém que de fato representa Deus, nós mostramos para nós e para Deus que nossos corações não estão apegados a elas. Nesses tempos de crise, de pandemia, como está a sua obrigação? Como está a sua contribuição com o reino de Deus? Não vou dar não, porque vai faltar. A crise vai chegar no mundo e agora vai faltar. Vai faltar mesmo se você não der. Mesmo se você retiver aquilo que é da parte de Deus para você, também vai faltar. Porque o que está acontecendo, a tendência é ir para uma crise financeira e econômica. E daí você vai ter que exercitar a sua fé em Deus da mesma forma que se você já estivesse exercitando agora. Nós que somos pastores, cuidamos de igreja, não só da sua parte espiritual, como também da parte burocrática da igreja, administrativa, ficamos percebendo que nestes momentos, a primeira coisa que os crentes retêm em seu bolso é aquilo que pertence a Deus. Fala, não vou devolver não, porque vai faltar. E como que nós vamos atender os crentes que realmente já perderam seus empregos agora? Como? Você está empregado, você tem seu salário, você tem a abundância daquilo que Deus colocou na tua casa. E os nossos irmãos que já perderam o emprego, como é que fica? Se você não contribui, se você não ajuda, como vamos fazer? Vou segurar aqui. Aí quando vê lá quanto que segura, dízimo, 10%. Segura uma pequena quantia, como se aquilo fosse resolver o problema de toda a sua vida durante a pandemia. Não vai. Reconheça o Senhor em tudo, diz a palavra do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e entregue a Ele as primícias da tua renda. O Senhor, Ele quer abençoar aqueles que não estão apegados financeiramente. Abrão não esteve apegado. Ele olhou, Bera, rei de Sodoma, Melquisedeque, rei de Salém. Qual desses que representa Deus? É este aqui, então é para este que eu vou devolver. Porque ele sabia que aquele homem ia oferecer o seu dízimo para o Deus verdadeiro, e não aquele ímpio rei de Sodoma que ia usar o seu dízimo para as coisas pagãs e pecaminosas como ele era. Eu tenho percebido, irmãos, quero fazer esse detalhe aqui, mas eu tenho percebido como nós retemos nos dias de crise e não nos preocupamos com o nosso irmão que está numa crise pior. Os irmãos estão acompanhando aí, sabem quanto que vai causar de desemprego. A perspectiva é que venha causar até 12 milhões e meio de desempregados no nosso país. Isso é mais do que muitas populações do mundo, de nações do mundo. Aqui em nossa cidade, pequena como é, nós já temos 1% de desemprego. De 100 mil habitantes, 10% seria 10 mil, 1% 1.000. Nós já temos 1.000 desempregados na nossa cidade. E alguns deles estão em nossas igrejas. Nós temos contribuído para que essas pessoas sejam mantidas nesse momento? Onde está o papel de igreja? Vamos então para o terceiro e último ponto. Veja que falsos e verdadeiros líderes te abordam na hora da sua vitória, mas eles têm interesses diferentes. O verdadeiro líder te aborda para te oferecer coisas espirituais, e você reconhece isso devolvendo aquilo que pertence a Deus. Em último lugar, os falsos líderes oferecem coisas materiais.
Olha aqui o versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens. Viu? Veja que os falsos, eles trocam pessoas por bens. Os falsos líderes, eles vendem as pessoas. Como diz em Apocalipse 18, sobre a grande Babilônia, que é a meretriz, diz que ela fazia comércio de tudo, e lá faz citação de alimentos, de madeira, de perfumes, inclusive de almas humanas. Almas humanas. Ela fazia tráfico de almas humanas. Aí a gente fica pensando assim, não, são pessoas que estão sendo vendidas para prostituição, não sei aonde. Não, isso aí o mundo já faz. Mas muitas vezes a grande meretriz, a grande Babilônia está dentro das igrejas, realmente fazendo de pessoas motivo de comércio. Como estas grandes igrejas, que nem deveriam ser chamadas de igreja, fazem. Porque elas vendem, elas usam as pessoas para obter os bens. E foi isto que ofereceu para Abrão. Você me dá as pessoas, fica com os bens. Como se quisesse levantar a cobiça do homem de Deus. Mas o crente verdadeiro, ele vigia. O crente verdadeiro, ele está com a sua vitória na mão, mas ele não aceita nenhum tipo de suborno. Ele não aceita nenhum tipo de troca, ainda mais aquelas que venham colocar pessoas como coisas e colocar coisas como pessoas. Não é hoje assim que estão fazendo muitos deles? Amando as coisas e negociando pessoas? Pois é, foi isto que o rei Bera fez para com Abrão, propôs para ele: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Olha, se fosse esta proposta feita para muitas pessoas, muitos crentes hoje, eles aceitariam. Tem crente que vende as coisas que seus pais compraram, seu marido, sua esposa compraram para colocar ali em certas igrejas. Eles ficam sem nada, eles vendem seus próprios pais, eles vendem seus próprios cônjuges e filhos para poder colocar o dinheiro ali em vista dos bens. Eles querem os bens, não importa as pessoas. Mas Abrão não. Olha só como Abrão reagiu a essa oferta daquele rei ímpio de Sodoma, daquele rei sodomita. Ele disse o seguinte, respondeu-lhe Abrão, verso 22, juro pelo Senhor. Olha, quero chamar a atenção aqui. Esta palavra Senhor na sua Bíblia está com todas as letras maiúsculas? A palavra Senhor, lógico que o S, vai estar maior do que as demais, mas veja se as demais letras estão em maiúsculo. Todas elas estão em maiúsculo. Lógico que a letra S está maior para você saber que aqui é um pronome pessoal. Mas todas as letras estão em maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Eu já falei isso para os irmãos. Que toda vez que aparece a palavra Senhor no Antigo Testamento, com todas as letras maiúsculas, como aqui, está se referindo a Yahvé, o nome do qual Deus se revelou para Moisés em Êxodo 3,14. Deus se revelou para Moisés com este nome, eu sou o que sou. E Yahvé no hebraico, ele tem a mesma raiz da palavra Hayá, que quer dizer ser, o verbo ser. Então aqui Abrão está dizendo, eu juro pelo Senhor. Veja, Melquisedeque lá no verso 19 ele diz, abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Essa palavra no hebraico Deus Altíssimo é El Elyon. Melquisedeque conhecia Deus, o Deus de Abraão, pelo nome El Elyon, que é Deus Altíssimo. Isto nos dá a entender que Melquisedeque acreditava no Deus de Abraão como um Deus maior do que outros. Veja bem a diferença, irmãos. Enoteísmo e monoteísmo. Monoteísmo é quem crê em um só Deus e não tem outro.
Enoteísmo é quem crê em um Deus maior do que outros. Era este o caso de Melquisedeque. Ele cria que o Deus El Elyon, o Deus de Abrão, era o Deus supremo, superior, mas ele também cria que havia outros deuses menores. Então ele abençoa Abrão, não pelo nome dos outros deuses, porque Melquisedeque era cananeu. Então ele tinha conhecimento de outros deuses, mas também tinha o conhecimento do Deus de Abraão. E quando ele abençoa Abrão pelo Deus Altíssimo, que é El Elyon, ele está respeitando o Deus de Abrão. Ele sabe que Abrão não adora outros deuses. E ele diz: Abrão, eu poderia te abençoar em nome de todos os outros deuses que eu creio, mas eu sei que o teu Deus é o maior de todos. Eu te abençoo pelo nome dele. Agora, quando Abrão aceita essa bênção. Mas quando Abrão vai se referir ao rei Bera, ao rei de Sodoma, ele diz assim: eu juro pelo Iavé. Ele fala: este é o único Deus, não há outro Deus além dele. E então ele corresponde este Iavé ao El Elyon, que Melquisedeque o havia abençoado. Ele diz: eu juro por Iavé, o El Elyon, que Melquisedeque já me abençoou por ele. Ou seja, é o mesmo Deus. Melquisedeque, este Deus maior que você crê é o meu Deus, mas o nome dele não é El Elyon. Embora ele seja El Elyon, ele é o Deus Altíssimo, mas o nome dele é Eu Sou. Eu juro por ele que criou os céus e a terra, ou seja, o mesmo que ele havia dito lá, o Melquisedeque havia dito no verso 19: eu juro por ele, ó rei de Sodoma. 23, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Esta é a posição do crente diante dos falsos líderes. Ele engrandece o nome de Deus, ele invoca o Deus da aliança, e ele não aceita suborno, ele não aceita propostas que venham escandalizar o nome de Deus, que venham colocar este homem de Deus, este crente, em maus lençóis com o ímpio mais para frente, porque é isto que o ímpio quer. O ímpio te oferece pecado, e depois que você aceita, mas você não é crente. Ele te oferece e fala: não tem nada a ver. Mas quando você aceita, ele fala: mas você não é crente? O rei de Sodoma queria isto. Pega os bens aqui. Abrão já tinha bens. De todo o saque que ele fez lá, resgatando seu sobrinho Ló e os animais, ele trouxe muito mais coisas daqueles homens que o haviam saqueado. E dá o dízimo para Melquisedeque. Abrão não precisava, ele já era um homem rico. Então, ele responde desta maneira para o rei de Sodoma: você nunca irá dizer que foi você que enriqueceu Abrão. Será que nós podemos, irmãos, dizer isto com o nosso coração limpo, com a nossa consciência tranquila, de que nunca demos motivo para estas pessoas zombarem de Deus? Nunca fomos motivo para que estas pessoas viessem zombar dos crentes? Será que engrandecemos o nome do Deus da aliança, Iavé? Será que não fizemos aliança com os falsos? Abrão disse: se Escol e Manre quiserem, eram outros dois homens, de donos de terra, proprietários riquíssimos, que ajudaram Abrão nesse resgate do seu sobrinho. Se Escol e Manre quiserem, podem entregar para eles, para os rapazes que foram comigo, mas eu não quero absolutamente nada de você. É assim que o crente verdadeiro se relaciona com os líderes, com aqueles que aparecem diante dele nos momentos de sua vitória. Tome cuidado, porque os momentos de vitória são os momentos mais difíceis de nós vigiarmos. Paulo diz em Efésios 6,13 que depois que tivermos feito tudo contra a batalha espiritual, devemos permanecer inabaláveis. Por quê? Porque quando nós fazemos tudo, nós achamos que já está terminado, e não está. Uma nova batalha se inicia, uma nova guerra começa, e o crente não terá descanso aqui nessa terra, ele sempre terá que estar em vigilância. Então eu quero finalizar esta palavra de hoje dizendo para os irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também veio
espiritualmente falando, não fisicamente, da linhagem de Melquisedeque. Espiritualmente falando, Jesus não tinha sangue de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele era cananeu, ele não era da descendência de Abraão. Jesus sim era da descendência de Abraão, fisicamente. Mas espiritualmente Jesus veio como Melquisedeque, porque, como diz o autor aos Hebreus, não aparece nenhuma genealogia de Melquisedeque aqui. Ele aparece aqui do nada, sem pai, sem mãe, sem genealogia, apontando para a eternidade de Cristo, que nunca teve mãe, nunca teve um pai terreno. Como diziam, os pais da igreja, Jesus como homem teve mãe, não teve pai. E como Deus, ele tem pai, não tem mãe. Jesus é eterno, e por causa de sua eternidade, o autor aos Hebreus o comparou a Melquisedeque, não que Melquisedeque fosse eterno, mas porque Melquisedeque aparece de súbito, sem falar de sua genealogia. Então isso mostra espiritualmente que ele não teve início, e o governo de Cristo também não teve início nem terá fim. O sacerdócio de Cristo não teve início nem terá fim. Jesus não podia vir da tribo de Levi. Se Jesus viesse da tribo de Levi, os levitas iam dizer que o seu sacerdócio era eterno. Então Deus já trocou, já falou, não, você vai vir da tribo de Judá, para que os levitas não se ensoberbeçam. É isso que o autor dos Hebreus fala. Ele fala que Melquisedeque recebeu o dízimo de Levi, que estava na pessoa de Abraão, porque Levi era bisneto de Abraão. Nem havia ainda nascido, mas Abraão, seu bisavô, entregou o dízimo para Melquisedeque, mostrando que a tribo de Levi era sujeita a Cristo. Pois Jesus veio de uma tribo que não lhe foi dado o sacerdócio, que era a tribo de Judá. Por que Deus fez isso? Para tirar a glória de uma tribo, que gostaria que o Messias viesse dela. Agora, se o Messias viesse dessa tribo, Levi nunca ia aceitar perder o sacerdócio. Mas como todo sacerdócio humano é passageiro, é transitório, então Deus trouxe seu filho por outra tribo, de fato, sem pai, sem mãe, o Deus eterno que se fez homem, por outra tribo que não era a tribo sacerdótica. Então Jesus Cristo traz agora o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nos oferece pão e vinho, como fez aos seus discípulos naquela noite da traição, e faz conosco aqui nesta noite, nos oferecendo pão e vinho para a sua comunhão conosco, como nós já vimos na mesa da ceia. E a pergunta é: como nós reagimos a estas apresentações que nos são feitas? Nós devolvemos a Ele ou retemos? Nós entregamos não só questão de dízimo ou qualquer coisa, tudo que somos, entregamos a Ele, reconhecendo que Ele é o dono de tudo? Ou andamos fazendo negociatas com os reis de Sodoma que tem aí fora? Gastamos nosso dinheiro com eles, gastamos nosso tempo com eles, gastamos nossos investimentos com eles, gastamos nossa mente com eles, com os reis de Sodoma aí fora, corrompemos nossa mente com seus anúncios, com os seus noticiários, e não nos enchemos de uma relação com o Melquisedeque, que é Cristo. Depois não podemos dizer como Abraão: tudo que tenho, nada foi você que me deu. Não podemos dizer, porque há muitas coisas em nosso coração, em nossa consciência, que procedem deste mundo, porque ficamos dando ouvidos a ele e fizemos negócio com ele. Mas se apenas recebermos de Cristo o pão e o vinho, que representa a comunhão, e lhe devolvemos tudo aquilo que nós somos e temos, então nós estamos de fato na verdadeira comunhão e somos os crentes que mesmo em suas vitórias não deixaram de vigiar para engrandecer o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecer ao Senhor.